Lâmina 8 do baralho cigano. Hoje eu trouxe essa carta para falar sobre vilipêndio a cadáver e a festa no IML. Por quê? Porque tudo o que eu pesquiso ligado ao símbolo tem que ter compatibilidade com a realidade do símbolo, com a vida real ligada ao símbolo. Eu não pesquiso achismos, eu pesquiso a vida real. Então, o que tem ligação na vida real com essa lâmina? A festa no IML, o vilipêndio a cadáver. E aí eu fui fazer as minhas pesquisas ligadas a essa área e adentrei no plano espiritual. Os legistas que fazem ali o trabalho de autópsia, cuidados com o corpo e acabam cometendo vilipêndio a cadáver, depois vai para outro, depois outro cadáver e vão tomando aquele vício, aquele costume de ter relações sexuais com cadáveres, né? Esses legistas. E também vendendo corpos de mortos para que outras pessoas tenham relações com esses corpos, né? Então, essas pessoas que vão adentrando nesses portais, porque os corpos, a partir do momento em que esses corpos são corpos de pessoas falecidas, elas já estão no outro plano, em outro portal, a partir daí já são um portal. Esses corpos de mortos, de pessoas falecidas, se tornam portais. E quando ele entra e vilipendia esses portais, viola esses portais, o que acontece? Ele começa a se conectar a uma corrente de espíritos falecidos que estão no outro plano. E ele fica ligado a essa corrente, tanto no plano físico como no plano espiritual. Então, esse pessoal que faz isso, eles têm uma falange de mortos muito pesada, conectada a eles em uma corrente, tanto nesse plano como no outro. Tanto é que se o parente de uma dessas vítimas fizer algum trabalho espiritual, eles são os primeiros a sofrer acidente, cair, porque eles já estão conectados ao plano espiritual desses mortos, nessa corrente, e eles não têm segurança e proteção nenhuma. Vão ser os primeiros a cair, sofrer acidentes, cometer suicídio, vão ser os primeiros. Porque são os alvos mais fáceis, vulneráveis de atingir, de derrubar, com os trabalhos espirituais e também se chamar a espiritualidade que guarda o corpo da pessoa, a vida, a espiritualidade do cadáver. Vamos supor, a fulana morreu, foi vilipendiada. Aí você chama a espiritualidade dela para cuidar desse caso. Coloca a espiritualidade dela ali para vingança, digamos assim, para um acerto de contas. Aí a espiritualidade dela vem para resolver isso. Mas a pessoa, ela também já está conectada a essa corrente de falecidos no plano espiritual. Por isso que um trabalho espiritual, qualquer coisa que você faça para essa pessoa, vai fazer com que ela seja um alvo muito fácil, potencialmente fácil de ser derrubado e atingido com mais facilidade. E em tempo recorde, porque já entrou nos corpos que estão nos planos espirituais. Os planos espirituais, eles têm portais, e os portais têm as leis dos portais, né? Porque, por exemplo, aqui na Terra tem o Exército, tem a Marinha, aí tem aqueles territórios do Exército e da Marinha com aquelas cercas, dizendo não ultrapasse. Se você ultrapassar ali, aquela cerca do Exército, aquele território, eles estão autorizados a atirar para matar ou a prender a pessoa. Então ali, vamos supor que ali é um portal do Exército, tem as leis do Exército. Depois tem o portal da Marinha, não pode atravessar também, não pode passar, tem as leis dele, você vai sofrer punição. E aqui no plano dos mortos também, você adentrou nos corpos que são portais, está conectado a uma corrente, a uma falange de mortos,
isso não tem mais como sair de você. Isso é uma conexão que vai desde esse plano até o outro. E você está sujeito a estar debaixo dessas leis, desses portais espirituais, né? E a partir do momento em que você adentra as leis dos portais espirituais, você não se pertence mais. Você não é mais dono de si. Se torna um só com eles. Você não manda mais em si. Então, por isso que fazer um trabalho espiritual para atingir um alvo desse é extremamente fácil. Ou trazer a guarda da pessoa que foi vilipendiada, a espiritualidade da pessoa, baixar a turma espiritual que cuidava dela em vida e vai cuidar desde esse plano até o outro, baixar essa turma para um acerto de contas, não vão mais sair daí. Aí você vai começar a ter problemas, perturbações psicológicas, emocionais. Vai começar a acontecer muitas coisas podem acontecer, inúmeras, N coisas. E eu não quero nem falar aqui sobre essas coisas pesadas. Então, essa questão de lidar com o plano dos mortos, porque não pense você que o corpo tá ali, tá facinho, para você fazer o que você quer, que ali é terra de ninguém, né? Você, a partir do momento que você entrou no corpo, você entrou no portal. O corpo não é o corpo de uma pessoa falecida? A pessoa falecida já está conectada ao portal do plano espiritual. E aquele portal tem as leis. Então, você vai pegando e entrando aí numa corrente, um corpo atrás do outro, vai formando uma corrente. Você vai ficar preso a essa corrente. E o que vai acontecer é isso. Vai acontecer que quando você falecer, a corrente te puxa. Você vai ficar conectado a essa corrente. Desde esse plano até o outro. Fora que se fizerem trabalhos aqui, fizerem trabalhos ainda em vida, vai ser um alvo extremamente fácil de ser atingido, né? Um alvo extremamente fácil e, segundo as minhas pesquisas, as leis do portal são severas. As leis desses portais são muito rígidas, porque não é assim como esse portal terreno, por exemplo. Você está aqui agora, faz o que você quer, passa batido, ninguém está de olho. Jamais, né? Tem as testemunhas silenciosas. As testemunhas silenciosas são aqueles espíritos que ficam ali, observando você cometer o vilipêndio. Então, essas são as testemunhas silenciosas do plano espiritual que ficam te observando. E quando você for para lá, tem o Tribunal das Almas. Lá tem um Tribunal das Almas. Mas também, quem não quer ir ao Tribunal das Almas, tem umas pessoas que não querem ir ao Tribunal das Almas e atravessam para o outro lado para fazerem alianças com espíritos pesados, para poderem voltar a esse plano e se vingar. E tem muito disso, né? De pessoas inconformadas, de pessoas revoltadas que fazem ali, atravessam para o outro lado. O outro lado é aquele lado mais pesado, sem luz. É um portal muito, muito pior. E quem entra lá não volta mais. É um preço muito alto para pagar. A pessoa que vai para lá, ela paga um preço altíssimo. Porque ela sabe que ela não vai mais voltar. Por isso que quando ela atravessa para cá, para se vingar, você vai junto. Você tem que ir junto. Porque é um preço alto demais para ela pagar. Só para ferrar a si mesma. Entendeu? Por isso que leva os outros junto. Então, tem as pessoas do Tribunal das Almas. E tem as pessoas que atravessam para fazer aliança, querer vingança. Enfim, esse lado espiritual, ele é muito sério. Ele é muito... Tem coisas que são muito kármicas,
como essa questão da corrente, por exemplo, né? Você ficar preso a uma corrente, você fica preso a uma corrente kármica, né? A questão aí é a cobrança das consequências. Então, tudo que tem ligação com o caixão tem a ver com o plano espiritual, porque dentro do caixão existe a matéria em decomposição, e a matéria em decomposição é ligada ao plano espiritual. A caveira, ela tem ligação com o plano espiritual. E no plano espiritual existe um portal com leis. E tem planos espirituais lá, uns que são mais puxados, assim, que a pessoa, quando você se conecta ao corpo, né? A pessoa, se ela quiser te puxar, não precisa nem de trabalho. Você se mata sozinho, porque ela está te puxando. Então, essa questão assim de espiritualidade, você estudando isso, né? Fazendo um levantamento. Tem coisas muito sérias aí, muito sérias, e o fato que eu quis trazer hoje aqui é que as pessoas que cometem vilipêndio, elas estão ligadas a uma corrente de mortos, de pessoas mortas no outro plano, e essa pessoa, ela não vai mais se soltar dessa corrente. Não tem mais como se soltar dessa corrente, nem nesse plano, nem no outro. Isso não sai mais. Não tem mais como sair, não tem mais como você se desligar disso.